Vamos voltar a falar sobre a tragédia que se abate sobre o sul do Brasil. A Aline Schneider já está conosco novamente. Aline, você disse mais cedo que o número de feridos tinha disparado, enormemente. São 41 mortos apenas aí no Rio Grande do Sul, mas ainda muitos desaparecidos. Como é que está essa operação de resgate? Isso mesmo, Thaís. Boa noite novamente para você e todos que nos acompanham aqui na CNN. São 46 desaparecidos neste momento e as buscas se concentram para que essas pessoas sejam encontradas, sendo que a grande maioria 30 moradores da cidade de Mussum. Para o pessoal que está em casa ter uma dimensão dessa tragédia, Mussum é uma cidadezinha pequenininha no Rio Grande do Sul, com cerca de 5.000 habitantes. Então lá nada foi poupado. Escolas, o hospital da cidade, estabelecimentos comerciais, residências, nada foi poupado. Tudo foi inundado, tudo veio abaixo. Normalmente, num alerta de inundação como esse, Thaís, e que a Defesa Civil emitiu esse alerta previamente, as pessoas estavam acostumadas com níveis de água quando ele acontecia de 10 centímetros, mas nesse caso subiu para mais de 4 metros. Então tinha gente em prédios no segundo andar que a água entrou no segundo andar do prédio. Então é algo realmente muito devastador. Agora imagina isso numa cidade de menos de 5.000 habitantes, onde se perde absolutamente tudo. Sim, como você destacou também, o número de feridos aumentou surpreendentemente. No último boletim divulgado pela Defesa Civil, que foi divulgado agora no início da noite, de 73 para 123. Já são mais de 11.400 pessoas ali na região central do estado que tiveram que sair de casa porque foram expulsas pela água. São mais de 147 mil gaúchos diretamente atingidos com essa tragédia. E o Rio Grande do Sul, portanto, está mobilizado numa grande corrente de solidariedade e o que se mais precisa nesse momento são itens de higiene pessoal, inclusive produtos de limpeza também, limpeza pesada, rodo, vassoura, panos e mão de obra. Mão de obra para ajudar a realizar essa limpeza e não, Thaís, turistas de enchente, como a gente tem visto por lá. Nossa, turista de enchente, Aline. Infelizmente, a gente vê isso se repetir em outras tragédias que vão assolando o Brasil. Obrigada, minha cara. Boa noite para você. No município de Lajeado, um dos mais atingidos pelas chuvas, a repórter Natália Loxen acompanhou esse trabalho de voluntários que a Aline acabou de nos alertar aqui, ajudando as pessoas que precisam de doações. Pelas ruas, os moradores tentam, como pode, recuperar o que foi destruído pela água. Recomeçar. É o que resume os próximos dias no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Em Lajeado, uma das cidades mais afetadas pelo ciclone extratropical, a população se une para limpar ruas e casas destruídas pela enchente. Quem quase perdeu a vida se emociona ao relembrar os momentos de tensão e desespero em meio às águas. Quase a gente perde a vida porque nós ficamos, eu e meu marido, embaixo da água, né? Pelo peito, se não fosse o Rafael ajudar o secretário Benoit com o bote, com o barco dele e por causa da insistência do Rafael, né? Nós teríamos morrido. Foi Luiz quem resgatou a Simone e o namorado enquanto o rio invadia a casa da professora. Então nós pegamos e colocamos à disposição e resgatamos mais de 15 pessoas. Mais de 15 pessoas. É que a região onde ela morava era a região que era na beira do rio, que a correnteza era muito forte. Então estava muito difícil chegar lá, até porque a própria correnteza jogava nós contra a rede elétrica que ainda estava ligada. Agradece por ter dado tudo certo e ter conseguido salvar uma quantidade grande de vidas, apesar das que foram perdidas, né? Prejuízos e danos materiais até então incalculáveis em todo o Vale do Taquari. Mesmo quem já passou por outras enchentes se impressionou com a força e o nível das águas. A gente conseguiu tirar algumas coisas, a comunidade, enfim, não só de Lajeado, como todo o Vale, está bem afetado porque foi muito rápido, né? E a gente fica muito triste porque muitas pessoas perderam tudo, né? Nós aqui é só material,
a gente quer reconstruir, então a gente está buscando forças e ao mesmo tempo a gente tem uma tristeza de ver o que as pessoas perderam realmente, sabe? Então a gente precisa de ajuda. Nas ruas, o Exército distribui água potável e ajuda os moradores na reconstrução dos locais devastados. Quem perdeu tudo continua nos alojamentos municipais, locais que também concentram arrecadações e distribuem doações de roupas, materiais de limpeza, higiene e alimentos. Espaços improvisados para atendimento de saúde física e mental foram instalados no principal ponto de abrigo, o Parque do Imigrante, em Lajeado. Médicos, farmacêuticos, dentistas, psicólogos e assistentes sociais integram a equipe de voluntários. Dá uma ajuda como farmacêutico na dispensação dos medicamentos, né? E aí tem médicos aqui fornecendo as receitas, pessoal da enfermagem da prefeitura. Na medida do possível, a gente tenta, da melhor maneira, conseguir pelo menos aquilo que está ao nosso alcance e poder ajudar um pouquinho. Ainda não há uma previsão exata de retorno dos desabrigados para suas casas. Isso porque muitos não têm para onde voltar. Enquanto o governo municipal estuda alternativas para resolver a questão habitacional, os voluntários tentam transformar a rotina em algo mais leve e tranquilo. Foi a enchente mais suja que eu já presenciei na cidade. Então, o nível assim de sujeira das ruas, de lama, e também daí de móveis estragados, porque ela atingiu um volume nunca visto por ninguém, então estragou muita coisa, tem muito entulho nas ruas. A prefeitura tem se dedicado nesse momento a fazer a limpeza das ruas. Elas vão ser liberadas a partir do momento que se ter segurança de que não tenhamos um repique na subida do Rio Taquari. Acredito que a partir de amanhã, se tudo transcorrer bem, ou no domingo, as pessoas começam a retornar para suas casas. A gente fala agora ao vivo com Regina Alvalá, diretora do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Regina, boa noite. A gente está acompanhando essa tragédia no Rio Grande do Sul e assusta a quantidade de água, a quantidade, a densidade, a intensidade dos desastres que estão acontecendo com os rios transbordando e a previsão é de mais chuva, com granizo e tudo mais. O que está acontecendo do ponto de vista meteorológico? Boa noite, Thaís. De fato, neste ano de 2023, por conta das mudanças climáticas e também do efeito do El Niño, que está em curso, as chuvas torrenciais têm acontecido mais abundantes e mais frequentes, sobretudo na região sul do Brasil, que é onde o El Niño mais impacta. A previsão é de menos chuvas até domingo, de chuvas mais pontuais, sobretudo no oeste dos estados de Santa Catarina e Paraná, então vai dar um pouquinho de trégua no Rio Grande do Sul, mas infelizmente a partir de segunda-feira, dia 11 à noite, volta a chover novamente no sul do Rio Grande do Sul. Terça, quarta e quinta também a previsão é de chuvas generalizadas, com volumes inclusive mais significativos, e aí isso combinado com o solo que já está encharcado por conta das chuvas dos últimos dias, a expectativa é que todo cuidado é necessário para que novas inundações e em algumas outras regiões que são mais suscetíveis a deslizamentos de terra, a população não seja impactada por esses riscos de desastres. Regina, desculpe a minha falta de educação aqui, nem lhe dei boa noite, Estou tão assustada com tudo que está acontecendo, quis logo lhe perguntar. Minha cara, qual o rastro da distribuição, da destruição civil, a gente acompanha, O que faz com as casas, o que faz com as cidades, com a vida das pessoas. Agora, do ponto de vista da natureza, que rastro é esse que fica e que pode gerar dificuldade, mesmo para os cidadãos e para o desenvolvimento? Então, desastres e prevenção de riscos de desastres ou gestão do risco de desastre, é o termo mais técnico, a gente até chama de gestão do risco de desastres, ele envolve, Thaís, vários eixos, É preciso conhecer as áreas de riscos, aonde que estão os riscos nos municípios,
É necessário monitorar e alertar, é necessário, né, estabelecer planos de contingência, planos de prevenção, planos de preparação para que a gestão do risco ela seja a mais eficiente possível. E todas essas ações que eu mencionei, elas são o que nós chamamos de ações pré-desastres. Durante o desastre, né, ou quando ali acabou de acontecer, é o que a gente acabou de ver, inclusive, na reportagem. Os médicos, né, ali à disposição para auxiliar com a população, os esforços para limpar a cidade, isso é durante. E depois tem, obviamente, o pós-desastres, né, que é a recuperação, a retomada, a volta para as moradias, ou a reconstrução da moradia, ou mesmo, né, o deslocamento das pessoas para novas moradias. Então, a gestão do risco de desastres é muito mais amplo do que só a previsão meteorológica, né? A gente até diz que a previsão meteorológica ela é um insumo, ela é uma informação relevante para subsidiar os riscos de desastres do nosso país, que são provocados realmente por extremos de chuvas. E aí, com o planeta mais quente, mais aquecido, mais eventos extremos estão acontecendo. E esses eventos eles estão mais fortes e mais intensos, mais frequentes e mais intensos. Então, é fundamental que todas as esferas de governo, né, se empenhem em fazer essa gestão integrada do risco, dos desastres, de forma coordenada, de forma articulada entre União, estados, municípios e mesmo com a população. A população também precisa, né, estar acompanhando, buscando, né, informações sobretudo corretas para poder se preparar melhor. Sem falar da destruição irrecuperável que é a vida das pessoas, que no caso do Rio Grande do Sul já é uma tragédia absurda, com mais de 40 mortos. Nós conversamos com Regina Alvalá, diretora do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Regina, uma boa noite para você. Obrigada por ter comparecido aqui ao Prime Time.